case de sucesso da Vanessa, arquiteta, vindo, né, para a propriedade rural aí. Qual foi o seu grande case que você acha que te dá orgulho hoje, o aprendizado lá no dia a dia nesses 7 anos? É o poder da resiliência. Quando você percebe que você está num contexto em que você planta, que você multiplica alimentos, que você está cuidando de um solo, que você trata aquilo como não só como um negócio, mas com amor, tudo que a família passou de família, de vô para pais, para filhos, assim, de geração para geração, eu acho que tem uma conexão muito grande com Deus. Eu digo que quem não tem fé não está na agricultura, não permanece. A tecnologia veio como uma forma de gestão a meu favor, né? Usar a ciência e a tecnologia para somar no dia a dia e nas nossas atividades. Podemos falar de fertilizante, podemos falar de semente de milho, podemos falar de defensivos agrícolas. Quando você vai numa cooperativa, você recebe a venda na visita de algum vendedor lá no campo. Uhum. Como é que você decide se você vai usar aquele produto ou não? A gente procura por estabilidade. Às vezes não é nem tanto caixa produtiva, assim, um híbrido, um soja que está estourando. Ele tem que me dar estabilidade. Sejam bem-vindos ao podcast Vendedor Agro. O mundo de vendas no agro, na visão de quem está no campo. Quem vos fala é Michel Reck, host desse programa, e hoje temos aqui uma convidada super especial. Já imaginou trocar o concreto da cidade pelo verde do campo? Pois é, hoje conversamos aqui com Vanessa Bon, que largou a prancheta, né, de desenho lá na cidade para trabalhar no agro, sucedendo aí, fazendo uma sucessão familiar da sua família, né? Então, e hoje ela tem um desafio muito grande, né? O desafio da sua propriedade é produzir de uma forma mais saudável, né? De uma forma mais sustentável, através de manejos culturais, através de plantas de cobertura, num agro, né? Que cada vez tem que produzir mais de uma forma mais sustentável. A Vanessa é esposa de Silmar Soligo, mãe do Gael, filha de Helena Riede Bon e Hilário Bon. Também ela é arquiteta formada pela PUC, no Paraná, em 98, especialista em gestão de técnica de meio ambiente urbano e também foi secretária do planejamento do município de Palotina de 2001 a 2004. E atuou ainda no ramo da arquitetura por mais de 20 anos. Então, fica aqui comigo, porque se você já fez também uma mudança dessa aí de 180 graus na sua carreira, eu tenho certeza que os desafios e todas as barreiras e os aprendizados que a Vanessa teve, né, durante todo esse período, vai ser muito... vai nos ensinar como lidar com essa mudança de trajetória de vida. Então já aproveita aqui também, né, já vou pedir esse favor para você, já dá aquele curtir nessa mensagem, já manda aí pelo menos para 2 ou 3 pessoas que possam gostar desse conteúdo de vendas no agro, e dessa forma a plataforma irá entregar para mais pessoas dentro do mundo do agro, tá bom? Então vamos lá, Vanessa. Primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o convite de estar aqui falando com a gente, né? Como nós já se conhecemos há algum tempo já, então acho que vai ser uma conversa super bacana. Então se apresente para o nosso público, fica à vontade, será um prazer de bater um papo durante esse período agora. Obrigada a você, Michel, pelo convite. É sempre um desafio estar aqui falando, né? Mas acho bem importante a gente participar, conversar, trocar ideias, que eu acho que as conversas, as trocas de experiências sempre somam, né, para quem está ouvindo, para o nosso ramo, para a nossa cadeia. E eu acho que é isso que é importante para a gente partilhar os desafios, partilhar as dificuldades, as dores do campo, as vitórias do campo, as vitórias de conquistas da vida aí, para a gente partilhar esses momentos e trazer benefícios aí para a cadeia como um todo. Não, bacana. Obrigada pelo convite, estamos aqui à disposição. Vamos lá. Vamos bater um papo sobre vendas no agro e de que forma que você fez essa transição de carreira, que eu acho que foi uma transição muito bacana. Sim. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu faço para você, acho que você já respondeu essa pergunta talvez aí 500 vezes, né? Mas qual foi o grande clique que aconteceu de você trocar aí a cidade, né, pelo campo? Como que foi essa transição? Aconteceu em 2017, né? 2017. Já fazem 4 com 3, 7 anos, 7 né? anos, indo do 7º para o 8º ano. Eu vou contar um pouquinho fica à vontade. da minha história aqui para a gente se situar, depois a gente entra nos assuntos. Mas
Então, na verdade, eu sou neta de agricultores, né? Meus avós vieram do Rio Grande do Sul na década de 50 para a região oeste do Paraná. Eles deixaram um legado muito bonito aqui na região, desenvolveram bastante o agro aqui. Começaram com suinocultura, depois armazém de secos e molhados, cerealista e as propriedades, as terras, fazenda, né? Uhum. Então, eu sou da terceira geração. Eram meus avós, para os meus pais, Seus e pais. agora nós estamos fazendo essa sucessão, né, dos meus pais para os filhos, e eu agora estou na frente dos negócios. Então, eu venho de uma família do agro, Uhum. que os nossos encontros de domingo com toda a família, meus tios, todo mundo, a gente sentava nas rodas de churrasco, eu sempre lembro, com as crianças e todo mundo, mas os avós e os tios, a conversa sempre era O agro. o agro, sempre o agro. Preço de soja, quanto estava o dólar, como é que estavam as colheitas, como é que estava, entende? Então, esse mundo É eu o meio que você vivi. foi criada o tempo todo. Eu vivi desde pequena. Mesmo quando você estava lá trabalhando na cidade, Isso, na arquitetura. minha infância nas chácaras, a gente sempre se reunia nas chácaras e tal. Era esses assuntos de família, de tio, de tal, de pai, de tio, porque todos eram envolvidos com cerealista, com, né, negociação de grãos com os commodities. Então, eu me lembro disso. Mas, assim, eu nunca fui uma menina de fazenda, né? Nunca foi, nem na Não, infância, sim. não, nem na infância. Que legal. Porque era mais os meus Diferente. avós que tocavam na época, depois que passou para os meus pais, né? Uhum. Então, eu sempre fui muito urbana, né? Mas eu sempre, esse contato que eu te digo das commodities, dos Sim, preços, sim, das perfeito. conversas de família, né? E eu me formei em arquitetura, né? Eu fui estudar em Curitiba, depois voltei, sempre quis voltar para Palotina, né? Que é onde eu moro. Então, eu nasci em Palotina, fui estudar fora, voltei. Então, me formei em arquitetura e trabalhei em arquitetura por 20 anos. Aí, como você falou, eu trabalhei na prefeitura, na área de planejamento também, como secretária municipal, mas eu tinha um escritório de arquitetura e trabalhava na prefeitura também. Então, eu trabalhei na área urbana sempre. E chegou um momento, como que eu migrei para a fazenda? Chegou um momento que meu pai teve uma reunião com os 3 filhos e, tipo assim, teve uma reunião, bateu na mesa e falou, agora um dos filhos começa a assumir, porque eu quero dar uma parada, já tô, né, na fase de dar uma descansada e tal, para a gente fazer essa sucessão aos poucos. E eu achei uma forma muito sábia do meu pai Muito fazer sábio. isso enquanto tá Enquanto presente, bem, enquanto tá lúcido, né? poder acompanhar Perfeito. um dos filhos e tal, né? Então, meu irmão tem os negócios em Palotina, tem as empresas. Minha irmã mora em Belo Horizonte, também fica distante. E eu estava numa fase, assim, que eu estava completamente já realizada com a arquitetura, sabe? Interessante. Assim, eu já estava numa fase meio cômoda na arquitetura. Entendi. Sabe? E eu fiz uma carreira muito bonita na arquitetura, assim, por mais estar em cidade pequena, eu fazia projetos para fora, para outros estados, para pessoal que me conhecia, assim, e fiz muita coisa. Então, eu estava bem, assim, realizada já na arquitetura. E eu sempre fui uma pessoa de muitos desafios, assim, sabe? As oportunidades que vêm para mim, eu tento sempre enfrentar, agarrar e enfrentar. E quando veio essa conversa, eu percebi que, né, com os outros não seria, com os outros irmãos, não, né? Daí eu entendi que teria que ser eu. No momento eu aceitei. Você aceitou? Daí eu aceitei. Então foi assim, eu aceitei, foi uma escolha minha, uma mudança total uma guinada de profissão, né, de vida. Com certeza, imagino. E eu aceitei, eu acho, assim, mais porque meu pai falou assim, se nenhum dos filhos começar a sucessão, nós vamos arrendar as áreas, as propriedades. Aí, acho que mais para não perder a vocação da família. Entendi. Sabe Bateu aquela questão da família mesmo, do legado. Eu acho que o agro tem muito disso, a agricultura tem muito disso. E eu acho que é isso, no fundo, que mais mexe comigo, que me move na agricultura, sabe? Aquela questão de família, você tocar algumas coisas que vieram dos teus avós, um legado que eles deixaram. Perfeito. E até me arrepio quando falo, porque eu me emociono quando eu falo assim. Eu acho que eles fizeram uma história tão bonita aqui, desde quando vieram do Rio, não poderia apagar e se perder isso.
Perfeito. Então, assim, por não perder a vocação da família, sabe? E é uma coisa que eu me apaixonei. A área rural a gente se apaixona Não tem e como, né? não tem como. E, Que legal. e assim, eu saí de um ciclo da arquitetura, fui para a agricultura e eu acho que eu estou nessa estação aí, me encaixei super bem. Claro que eu precisei um tempo para me adaptar, é natural, né? Porque não sou técnica, né? Não sou agrônoma, não sou nada, não sou técnica, Você sou tá linkando com a arquiteta. segunda pergunta que eu ia fazer pra você Aí, agora. então. E aí, esse foi o principal desafio que você teve nessa transição de carreira, não? Esse foi um dos desafios, eu não ser técnica na área, né? Mas eu acho que o maior desafio foi eu entender a dimensão do agro. A dimensão do agro. Eu acho que inicialmente, assim, foi um dos maiores desafios que eu tive. Porque, assim, eu trabalhava na arquitetura, claro, com obra, Uhum. também já é um ramo que você investe bastante dinheiro, tudo. Mas a dimensão do agro perante o nosso país, assim, eu acho, sabe? Eu ter noção de toda a tecnologia. Quando eu entrei, meu Deus, eu me deparei com tanta tecnologia nova surgindo, tanta coisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu entrei em 2017, estava estourando a história de agricultura digital, Digital. mudando os maquinários, os mapeamentos, né? Uhum. Então, assim, eu falei, meu Deus, olha, e assim, quanto investimento no agro, quanta coisa, e quanto o agro move o nosso país, quanto o agro preserva, o quanto nós somos fortes para o Brasil, sabe? Entendi. E, E e foi nessa época também que teve uma. Eu lembro dessa época, 2017, eu tava também saindo de Camorão e vindo pra Cascavel. Foi uma época que começou. As mulheres do agro começaram a ter mais voz, vamos dizer assim, também. Não foi nessa época? isso, Acho que isso. coincidiu essa época, né? Acho que coincidiu. Quando eu entrei, eu percebi assim, não tinha muitas mulheres. Dentro do. E daí foi surgindo essa questão de tecnologia, de redes sociais e tudo, e começou a aparecer mais As mulheres, né? as mulheres, né? A voz feminina e tal. E eu acho que também a tecnologia facilitou para que isso acontecesse, né? Porque a agricultura, mais antigamente, era o quê? Movido mais pela Força bruta mesmo, força né? bruta mesmo. E agora não, a gente vê que a agricultura, o agro em si é movido por conhecimento, por Tem dados, né? tecnologia, por Tecnologia, né? gestão de pessoas, por gestão de dados, é um monte de coisa que envolve. Você não trata isso mais só como uma lavoura, você trata como uma empresa praticamente, né? Perfeito. Excelente. Então, é uma visão assim, mas a dimensão do agro, até eu me situar na dimensão do agro no ambiente que eu Foi o seu estava, principal desafio. ter uma noção de tudo que eu precisava Entender, conhecer. entender, entender e conhecer, foi um grande desafio. Eu não ser técnica na área também, não ter nenhum curso de agrônomo, uma coisa, foi outro desafio. Mas aí, a partir dessa medida, também a gente se rodeia de pessoas. Pra ajudar, né? Pessoas boas. E eu sempre, uma coisa assim que eu sempre deixei muito claro é que eu não era técnica e que eu não tinha conhecimento, que eu precisava de ajuda, Sensacional. sabe? Isso eu Perfeito. sempre fiz questão de falar para todo mundo, ó, me ajuda, eu não sei, eu preciso de ajuda, né? Tanto do meu pai como dos funcionários da nossa equipe da fazenda e das pessoas que começavam a chegar, né? Representantes, agrônomos, venda, isso, aquilo. Então, assim, e eu comecei a perceber que as pessoas, a gente começa a se cercar de pessoas boas, Legal. né? E até hoje eu peço para que Deus sempre me envie pessoas boas ao nosso lado, porque eu acho que essa conexão com as pessoas é muito importante. Muito bom, muito legal. Mas assim, tiveram vários desafios. Outro desafio também, que eu acho que até de repente você vai querer entrar num campo aí, é que é uma indústria a céu aberto, né? O agro é uma indústria a céu aberto. É difícil para aí não tem nada a ver com a parte técnica, né? Não tem Aí nada é a ver com a depender do parte clima, é técnica. depender né, da chuva, é depender né, do preço de commodities, aí é muito instável, né? Para todo mundo, né? Exatamente. E Mas assim, tirando os desafios emocionais do início, de dar o primeiro passo, né? Que meus desafios daí, né? Meus aí, pessoais. O medo, assim, a insegurança inicial, como chegar, conversar com os colaboradores, como, entendeu? Então, tudo isso. Primeiro eu tive que trabalhar isso em mim, internamente, internamente,
né? E depois essa outra parte aí de entender o agro, como que funciona, que é uma empresa, não é só... Você não pode pensar só na lavoura em si, você tem que pensar em gestão de pessoas, em tudo isso, né? Nossa, muito bom. Então, a visão é bem ampla, assim, eu acho, sabe? Legal. E assim, você acha que, né, você falou dos desafios agora, e você acha que teve algum... Você trouxe alguma coisa da arquitetura lá pro campo? Eu acho que sim. Por exemplo, sei lá, o arquiteto trabalha com planejamento, com, né, com muita coisa, É, cálculo, né, cálculo. sim. E o que que você consegue... Hoje, de alguma forma, você usa ainda isso? O que que você trouxe, vamos dizer assim, lá da arquitetura, que hoje você acha que você consegue enxergar o agro de uma forma diferente de quem não teve essa Essa ligação. passagem, né, com a arquitetura e com a área urbana? Eu acho que alguns pontos fundamentais que me ajudaram. Quando eu iniciei em 2017, eu logo entrei com a agricultura digital, com a questão ali dos mapeamentos e tal. Uhum, Então, isso eu acho que a arquitetura facilitou bastante. Como eu também sou urbanista, uhum, a gente sempre trabalhava muito com mapeamento. Você cruzava mapas de relevo com mapas na arquitetura, né, no uhum. urbanismo. Mapas assim, você fazia sobreposição de mapas e tal. E na agricultura digital a gente também tem o mapeamento da fazenda, né, dos talhões e tal. Então eu consigo visualizar muito facilmente assim, diagnosticar muito facilmente quais as nossas áreas, os pontos fracos e os pontos fortes da fazenda, assim, sabe? Então, isso foi uma coisa que facilitou muito para mim. Outra coisa, a questão do planejamento na arquitetura. Para a gente fazer um planejamento de safra e tudo, não é tão a curto prazo, é a longo prazo que vocês têm que se planejar hoje, né? Eu lembro que quando eu comecei, você podia decidir as coisas mais de imediato, agora não, você já tem que ter uma programação para você comprar um adubo, uma programação para você comprar semente, uma programação para você comprar as plantas de cobertura já para fazer após uma colheita. Senão você, né, você tem que programar quais os talhões você vai começar a tua dessecação, por onde você vai começar a plantar, qual variedade plantar, qual ciclo mais rápido, mais longo plantar por causa da tua colheita. Então, isso tudo eu faço através dos meus mapeamentos, né? Eu faço todo um planejamento em função disso. Eu acho que isso também a E arquitetura você trouxe trouxe da muito para parte do mim. planejamento É, da área urbana e área de arquitetura. Legal. isso. E outra questão, a questão da sustentabilidade, né? Que eu acho que também é meu olhar mais clínico, assim, eu tenho um olhar muito clínico, eu acho que isso Uhum. foi um aprendizado que eu tenho da arquitetura, assim. Então, se eu chego lá e eu olho uma planta, eu já consigo, entendeu? Eu tenho um olhar bem clínico, assim, isso Não aqui tá legal isso aqui. não tá legal, ou acho que vai produzir tanto, esse solo aqui tá mais não sei o que do que aqui, eu tenho um olhar meio clínico, assim, para isso, sabe? Eu acho que isso eu aprendi muito na arquitetura, questão de proporção, de visual, de observação. E eu uso isso muito na agricultura também. Eu acho que você teve uma grande vantagem, né, eu posso dizer isso, né? Eu lembro dessa época, 2017 também, que eu tive essa quebra de paradigma, né? Que eu também não, nós também não trabalhávamos, né, com agro digital, né? Certo. Lá em 2007, quando eu comecei também a trabalhar como agrônomo, né? A gente trabalhava de forma totalmente manual, vamos dizer assim. Não tinha Sim, WhatsApp, não tinha, né, telefone. Até sinal de telefone era difícil naquela certo. época, né? Sim, aham. Então, eu vejo assim que para nós também foi uma grande barreira. E eu vejo assim que naquela época que a gente começou, né, participar dessa revolução digital, vamos dizer assim, até para nós foi uma quebra de paradigma, né? E eu percebia que naquela época o próprio agricultor ficava muito desconfiado, Uhum, né? exato. Será que isso aí vai, né? É, Vai dar certo? Será que isso... E talvez acho que você, por ter trazido essa visão já né, urbana, você não teve essa barreira, compreende? pode Você ser. falou, não, é natural isso. Vamos, traga aqui para dentro, né? É. Vamos E, implementar, né? e assim, quando nós implantamos na fazenda, eu pensei que eu ia ter um desafio muito grande com os nossos colaboradores, Uhum. sabe? Muita gente teve esse problema. Mas foi de uma forma muito natural. E assim, os nossos colaboradores, nós temos operadores lá que são da época do meu avô. Olha só. Então é muito bacana, porque a gente tem uma equipe muito legal, assim, muito unida e que já conhece a fazenda há muito tempo. Então a gente começou a cruzar informações da experiência que eles tinham do campo
com as informações que o mapeamento dava. Então, casava as informações. Casava as informações. Entendeu? E todo mundo foi gostando da tecnologia, foi se adaptando muito fácil. E isso eu trouxe a favor para o meu lado. Porque foi uma coisa que daí eu implantei na fazenda. Entendeu? Uhum. E eu acho que eles começaram a aprender isso comigo. Então, da mesma forma que eu aprendi coisas com eles, eles aprenderam isso comigo. Então, começou a casar algumas coisas, assim, e agregar conhecimento dos dois lados. Acho que foi uma parte Foi uma sensacional soma na muito fazenda. boa. Foi uma E hoje soma se tornou muito natural boa. para eles. Hoje se faz tornou parte do natural. dia a dia. Hoje faz da parte do dia a propriedade. dia para nós lá. Que legal. E a tecnologia veio como uma forma de gestão a meu favor, né? Usar a ciência e a tecnologia para somar no dia a dia e nas nossas atividades. Bacana. E isso é bem bacana. Assim. Que legal. Uhum. Bom, Vanessa, eu queria partir agora para uma segunda parte, um segundo bloco de perguntas, né? Vamos lá. Nós falamos da parte da sua chegada no campo, tudo que você viu né? O que você conseguiu trazer da arquitetura para o campo e tal, mas hoje nós temos um grande dilema da nossa conversa aqui, é falar sobre decisão de compra, né? Sim. Eu vejo que as coisas mudaram muito, né? Nós conversamos aqui antes nos bastidores aqui, né? E eu percebo que nesses últimos 20 anos que eu atuo no campo, o agricultor, ele modernizou muito, né? Acabamos de citar aqui alguns exemplos de 7 anos para cá, né? Imagina de 20 anos para cá, né? Então, o agricultor hoje ele tem informação na palma da mão, né? Através do celular, através das redes sociais, através desses canais de comunicação que hoje nós estamos aqui fazendo, né? Um exemplo disso, que vai ser ouvido por muitas pessoas. Então, eu acho que hoje o agricultor está muito mais preparado no sentido de conhecimento, né? Sim. E aí, né, a minha pergunta para você é o seguinte, diante de todo esse cenário hoje, não em 2017, hoje, como é que a Vanessa toma a decisão de compra, de comprar um produto A, um produto B, um produto C? Sei lá, vamos citar aqui, sei lá, podemos falar de fertilizante, podemos falar de semente de milho, podemos falar de defensivos agrícolas. Não sei. Como é que hoje você opta, quando você vai numa cooperativa, você recebe a venda na visita de algum vendedor lá no campo, como é que você decide se você vai usar aquele produto ou não? Tá. Deixa eu te falar um pouquinho de como que a gente lida lá na fazenda com isso, então. Assim, nós não somos de fazer muito, por exemplo, testar muito produto novo e mudar completamente de uma hora para outra. Uhum. Nós tentamos seguir um histórico da fazenda, né? O que vem dando certo a gente vai levando. Claro que cada ano é um ano e vão surgindo desafios. E a gente lida assim com, como você falou, o agricultor hoje eu percebo que ele se conecta muito fácil com as pessoas, tem muito conhecimento. Né? Uhum. As formas de conhecimento estão chegando de forma muito rápida para o agricultor. Né? E eu acho assim que é o que eu sempre falo quando eu comecei também, agricultor não é concorrente um do outro. É um ramo diferente, porque assim, é diferente de você Cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma realidade. E eu acho que isso a gente tem que aproveitar ao nosso favor, trocar conhecimento. Né? Porque assim, o comércio, geralmente, um é concorrente do outro, numa loja, Uhum. E às vezes não querem trocar muitas informações, né? E eu acho que a agricultura não tem isso. Você não é concorrente do teu vizinho. Você quer que todo mundo vá bem. Então, eu acho que essa troca de informações é importante. Eu acho, e até né, é uma coisa que eu não entendo. Tem alguns agricultores que não gostam de trocar informações. E eu já gosto, né? Eu percebo agricultores que gostam também. Então, eu acho que isso só vem a somar para o conhecimento de todo mundo. Porque é assim, eu tenho que trocar conhecimento com quem está na minha proximidade também, né? Porque a agricultura depende do clima, depende da região, depende do tipo de solo. Então, vai muito do conhecimento ali da nossa vizinhança também. A gente Da troca vizinhança, bastante... mais local. Mais local. Entendi. Bastante informações assim. E com os RTVs, com os agrônomos, né, com a equipe, com os colaboradores, como que foi, né? As aplicações, por exemplo, né? Na hora da colheita, esse milho estava mais em pé ou não, ou tá como mais fraco.
Então, na prática também. Na prática também. Então, a gente tem que ouvir todo mundo. As informações vêm de todos os lados, assim, para a gente ter um filtro, né? Chegar a compilar essas informações, filtrar um pouco e decidir. Então, eu posso dizer assim que são pela forma que você explicou, eu entendi de três etapas, talvez. A etapa número 1 é você faz um planejamento, Sim. né? Que é daquilo que você, né? Até trazendo aquilo que nós conversamos antes, né? Sim. A questão do planejamento da sua propriedade. Aí você, de certa forma, usou aquilo lá, aí você vai fazer uma análise, em algum momento do ano, da safra, você vai parar e pensar, pô, isso deu certo, isso deu errado. Isso deu, né? Isso foi legal ou isso não foi legal. Imagino que aquilo que foi bom, você vai continuar a querer usando, certo? Sim. Resolveu o seu problema. Time que tá ganhando não se não mexe, digamos. Isso, perfeito. Mas talvez tenha ali uma parcela de algum produto, híbrido, semente, fertilizante, defensivo, que deixou a desejar, Sim. vamos dizer assim. Isso. Então, a partir desse momento que você entendeu que aquele produto você precisa ser substituído, Isso. aí você começa a procurar informação ao seu redor. Isso. É isso? E a gente vai aos poucos também. Não muda tudo repentinamente de uma hora para outra. Ah, tá. Entendi. Aí você conversa com seus vizinhos, conversa com... Você tem algum assistente, algum agrônomo que... Tem pessoal que me atende lá. Mas é fixo contigo? Não, ou não é fixo. Não, é o pessoal que nos dá... Cooperativa e revenda. Isso. Daí você conversa com eles também. Isso. E aí procura informação. Procura informação com os RTVs diretamente também. A gente tem bastante contato, né? E vai... Por exemplo, quer falar mais de semente de milho, às vezes? Perfeito. É meu ramo. Adoro. Sou sementeiro. Então, vamos de raiz. Lá. Vou dar um exemplo bem prático. Assim. Semente, vamos lá. Semente. Nós temos, primeiro, germinação e vigor, né? Que é uma coisa que a gente tem que exigir e, se não der certo, eu acho assim, as empresas que são parceiras têm que, né? Resumindo, tem que sair bem a lavoura. Tem que sair bem a lavoura. Primeiro passo, né? Plantio, né? Estande inicial, por quê? Porque a gente tem pragas, percevejo, cigarrinha, não sei o quê. Se você perde naquele momento ali, você já perde um monte da tua lavoura. Aí, uma coisa que nós temos lá é silo e secador. A gente faz armazenagem na fazenda. Então, assim, eu, particularmente, descarto já semente híbrido com ciclo muito longo. Por quê? Você vai me perguntar por quê? Por quê? Lógico. Por quê? Por causa do nosso tempo de secagem, armazenamento e tudo, porque tem anos que você já emenda uma safra na outra. Você está colhendo e já está plantando soja. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Todo o planejamento de quando nós vamos colher, quanto tempo vai levar o nosso secador para secar, para armazenar e tal. Porque, às vezes, dependendo, o nosso secador limita um pouco a nossa colheita. Ah, eles têm que parar a colheita. Aí, se você pega um ano totalmente chuvoso, você fica amarrado ali. Quando você vê, já está na época de você plantar soja. Não deu nem tempo de você fazer uma dessecação bem planejada, que hoje em dia os produtos da dessecação têm uma carência de 30, 40 dias. Entendi. Você entendeu? Então, para mim, para nós lá na fazenda, um milho de ciclo muito longo já não se encaixa tanto. Talvez num talhão, no outro, mas na área toda não. Não dá. Porque me atrasa. Tem que pensar. Dependendo do ano, lógico. Okay. Mas como é que eu vou saber como que vai ser o ano? Eu tenho uma previsão com as condições climáticas, mas chega lá, às vezes muda. Muda. Como mudou esse ano, como a gente tem que comprar semente antecipada, né? Então, isso já é um fator. Aí, outro, se é um milho que aguenta em pé, né? Se é forte de colmo. O tipo do grão para secagem, para armazenamento. Como você tem secador... Isso também já é um fator que a gente... Textura do grão é importante para você também. Também é importante. Que depois você vende, né? Isso. Tem uns híbridos que você vai secar, depois ele fica aquele aspecto feio, né? O comprador olha assim e não gosta, né? Exatamente. E daí, assim, a umidade com que chega o milho, porque daí também, se você colhe o milho muito úmido, você tem todo um custo de secador mais alto, tal, né? Então, tem tudo isso. São vários fatores que a gente tem que analisar, né? Mas outro fator que eu acho importante também é quanto ao nosso manejo na lavoura. Se é um milho de largada mais rápido por causa de pragas, né? Também eu analiso bastante, porque, querendo ou não, né? Percevejo, cigarrinha está cada vez mais difícil. Então, tem que ser uma largada rápida. Caixa produtiva é um fator? Claro que é um fator.
Mas eu também analiso se o nosso manejo quanto a fungicida, se vai uma, se vai duas de fungicida também. Eu tento avaliar isso para ficar uma forma mais fácil para a nossa lavoura, para a gente conseguir dar conta de todo o manejo, entendeu? Então, ou seja, você não pode plantar um híbrido que precisa de 3 aplicações de fungicida, Não, mesmo ele sendo mais produtivo. exatamente. Já para nós já não se encaixa. Mas você pode intercalar. Dentro do nosso Mas, manejo. por exemplo, você poderia intercalar um talhão, de repente, de um Sim. híbrido desse? Aí sim, Entendi. entendeu? Mas não Não todo toda o a área. contexto. É. Então, são várias formas. Por exemplo, Sensacional. semente de soja. Outra coisa, agora que nós já estamos com as sementes, né? Nós temos 2 propriedades, uma solo mais argiloso, outra solo misto, arenoso. Uhum. Então, no solo misto arenoso, tem talhões que a parte de cima é bem areia, a parte de baixo já é um solo mais misto e que eu tenho problema, dependendo da variedade, a cama. Tem acamamento. Então, eu já tenho que ir atrás de variedades que não acamam ou diminuir um pouco o fósforo, porque às vezes o fósforo está muito elevado. Então, você tem todo um planejamento. Aí eu tenho que pensar assim, naquela propriedade eu vou fazer tudo um ciclo só, uma variedade só? Não, mas eu tenho um problema de nematóide num talhão. Mas daí lá aquela variedade vai chegar uma semana antes para a colheita. Aí eu tenho que mandar uma colheitadeira para lá, porque nós temos 2 propriedades. Então eu tenho que pensar em toda essa logística também, entendeu? Então cada talhão exige né? Dependendo. Cada talhão tem seus problemas, não é tudo igual na fazenda, né? Você tem que pensar. Então você tem que planejar tudo isso. É uma prancheta de arquitetura bem planejada, hein? Porque, na verdade, está nos detalhes também, né? Hoje em dia, para você tentar amenizar, assim, para você tentar ter um pouco mais de margem, mais assertividade, está nos detalhes, né? Eu acho que isso, a ciência, a tecnologia, os dados têm trazido isso a nosso favor. Uhum. Né? Essa questão dos mapeamentos tem nos ajudado nisso e tal. Porque você consegue tirar informações nos detalhes, assim. Mas você tem que fazer todo esse planejamento, você viu, né? Que o pouquinho que eu falei aqui Voltamos planejamento. para o planejamento de novo. E depois que você reúne todas as... Bom, lá, você falou de toda essa parte do planejamento, você tem isso muito bem montado na sua cabeça, né? Eu tenho isso bem montado, assim. Eu tenho bem visível os talhões da fazenda, o que sabe? Daí eu organizo isso tudo com o nosso gerente lá, né? Faço os mapinhas, eu tenho os mapinhas. Imagino que sim, né? Como se fossem os mapinhas de arquitetura, os croquis lá, e a gente trabalha isso aí. Legal. Primeiro aqui, segundo lá, terceiro. E assim então, a gente vai montando. Bacana, vamos lá. Vamos voltar para a semente de milho, né? Que é minha Sim. área que eu gosto de conversar também. Eu tentei não te influenciar, tá? Tá bom. Eu tentei não dar nenhum pitaco aqui na nossa conversa para não te influenciar a falar alguma coisa que eu queria, no sentido de, né, de como escolher o híbrido, né? Então, super bacana isso. Vamos lá, você citou coisas assim que eu achei muito legais. Por exemplo, produtividade, qualidade de grão, a planta ficar íntegra, né? Até o final da colheita, arranque inicial, doenças, né? Então, tudo mais. Eu acho que você formou um pacote muito bacana. E aí, mas suponha que você está plantando um híbrido sei lá, vou chutar um exemplo aqui. Você está plantando o mesmo híbrido há 3, 4 safras já e tá indo bem, né? Dentro desses parâmetros que você... Um híbrido, 2 ou 3 que você tem dentro da sua propriedade, escalonado de acordo com, né? Com a realidade de cada talhão, como você mesmo citou agora. Como é que você faz para substituir, então, um híbrido desse? Por exemplo, Michel, eu nunca plantei um híbrido X. Como é que você faz para buscar essa informação e ter segurança de plantar um talhão, nem que seja pequeno, hoje? Como é que você busca essa informação? E a gente tem que buscar isso, né, Michel? Porque, bom, você sabe que as tecnologias vão mudando, né? Uhum. A gente percebe que as tecnologias vão mudando e vai entrando outros híbridos com novas tecnologias para lagarta, para né, mais resistentes, digamos assim. Então, a gente precisa ir mudando aos poucos, mas a gente faz essa mudança aos poucos, como eu te falei, um talhão, depois o que vai dando certo, a gente vai substituindo, né? Mas eu me assessoro com as pessoas de revenda que nos atendem lá, troco ideia com os vizinhos que já plantaram, se deu certo lá na nossa região ou não, sabe? Porque assim, eu moro em Palotina, mas a gente planta mais pro lado oeste de Palotina, indo para Terra Roxa ali, em Terra Roxa.
Então, assim, é um pouco diferente da realidade de Palotina, por exemplo. Então você tem que entender também o que está acontecendo É, lá naquela região sua. o nosso clima lá já é É diferente, diferente, né? é diferente, Concordo. entende? Então, a gente tem que conversar com o pessoal ali também, com a vizinhança, se já plantou, se deu certo, o que, né? Você vai no, Quais você os vai benefícios. Vou em dia você de vai em dia de campo? campo, sim. Tour técnico também acho O bem pessoal te legal. convida, os Sim, vendedores convidam você sim. para visitar É. alguns lavouras que tem algum híbrido novo. Agora menos. Tinha mais uma vez, Tinha assim, mais? tinha mais tour técnico uma vez. Hoje tem Agora menos. eu sinto que tem menos, é. E quando você vai num dia de campo? Essa é uma pergunta que surgiu agora. Você vai lá num dia de campo da cooperativa, de uma revenda e tal, e tem lá 30 híbridos. É difícil, né? Nossa, tem É 30 híbridos, difícil. todo mundo fala que o dele é o melhor. Que o dele é o O que melhor. você observa lá? Como você falou que você é, né, detalhista. Meu olho clínico seu de olho arquiteta, clínico, né? né? Já De olha, arquiteta. O que já você vai pra olha espiga lá? mais bonita. Olha para visual daí, no É o caso. visual. É o visual o da planta. visual e sanidade. Olha para a planta, É. estrutura da planta e tal. Estrutura de planta, sanidade, mas é o visual da espiga, né? E, Só que assim, hum, isso depende de cada manejo também, né? Quantos pontos de N você põe, quanto isso, se você tem um solo mais... Então, quer dizer, aquilo lá talvez cada desperte uma realidade é uma curiosidade, realidade. mas não é o seu fator de decisão, É. talvez. Porque lá você não conhece a realidade e o manejo que foi feito. É isso, talvez. É isso. E o pessoal te procura, assim, os vendedores fazem muito trabalho lá na propriedade, ou não? Você permite fazer esses lado a lado, as faixinhas lá? Como é que você Quando trabalha a com isso? gente mesmo faz daí, Ah, né? vocês fazem? Mas assim, a gente não faz muito também, não. Um ou dois, só para ter um comparativo nosso mesmo, para experimentar pro outro ano. Isso a gente faz, para saber, Hum, tipo, assertividade de população, né? Da gente, de repente, faz uma faixa com tanto de população e outra com outro. E compara a colheita. Só que assim, população também é uma coisa que cada ano é um ano. Esse ano que foi seco, quem um pouco mais planta, mais perdeu, planta né? perdeu um pouco mais, né? Então, mas daí você tem que ir numa média para você ter uma estabilidade, né? Outro ponto importante que eu te digo aí também, que a gente sempre olha, é a estabilidade. A gente procura por estabilidade. Às vezes não é nem tanto caixa produtiva, assim, um híbrido, um soja que está estourando. Estourando, Ele isso. tem que me dar estabilidade. E estabilidade é talhão por talhão e ano por ano, né? Então, é a estabilidade, um dos focos principais nossos. Porque não importa se você, num talhão, você assim, colheu um monte e no outro não. Então, é melhor você ter uma média boa geral, né? Claro que um talhão ou outro você arrisca porque você também quer. Quer Quanto conhecer mais coisa nova, quer né? conhecer E quer arriscar mais colher também. mais, né? Lógico. Mas estabilidade é o nosso ponto, é o que a gente tenta aí para manter as médias, para você ter uma média no ano aí, né? E tal. Porque Uhum. as condições climáticas também estão muito difíceis, né? Nos últimos anos É para difícil nós. acertar, né? É. Tá cada vez mais difícil acertar, né? Tá E hoje, E aí que entra aí, né? Que nós estamos, o trabalho que nós estamos fazendo com plantas de cobertura aí para tentar proteger mais o solo. proteger mais o nosso solo, ter um solo mais resiliente. Porque, assim, os desafios que nós estamos enfrentando lá na nossa região já vem uns 4 anos. Por exemplo, safra de soja, uns 4 anos que nós já estamos, assim, sofrendo Sofrendo, né? bastante. Então, assim, o agricultor a gente tem que começar a se defender, sabe? Se proteger melhor, criar um ambiente produtivo mais resiliente. Isso aí que eu estou percebendo. Porque a gente é uma indústria a céu aberto, né? Aquilo que nós estávamos falando antes. É verdade. Tem que ter uma proteção, tentar se proteger o máximo Tentar se possível, né? proteger o máximo possível. E lá no campo, assim, encerrando essa parte já da decisão de compra, o vendedor, vamos lá, a parte da indústria, né, que eu hoje represento também. De que forma que você acha que a gente poderia contribuir mais com você lá no campo? No dia a dia seu, na tomada de decisão. De que forma que nós poderemos te ajudar? Na escolha de um híbrido A, de um defensivo A, um defensivo B? Eu gosto muito, assim, é que eu, né? Eu vou falar a minha experiência Perfeito, pessoal. é isso aí. Eu gosto muito de ter novos conhecimentos, que me tragam conhecimento e aprendizado, dados, sabe? Eu gosto de ter decisões em cima de informações, né? Porque... E vai muito também da relação de confiança, eu acho, assim, com as pessoas. Essa conexão com as pessoas. Porque
também o negócio não é feito só de dados, né? Nosso negócio é feito de... Tem que ter humano, né? Tem a que parte ter, humana, né? Então, eu acho que essa conexão com as pessoas é muito importante. A questão da confiança, do respaldo, da credibilidade, do teu empenho ali no dia a dia. Em te ajudar, né? Em prestar ajudar. um serviço, Quem é né? parceiro, Parceiro, realmente, né? né? A A gente parceria. percebe a parceria, né? A parceria tem que ser bom para os dois lados, não só para quem vende ou para quem compra, quem mas tem que compra. ser para os dois lados, né? Nós Eu temos acho. que... Em tudo na vida, eu acho que tem que ser Tudo assim. tem que ser assim. Tem que ser uma mão de, né, via dupla, né? Você Não tá adianta comprando, precisa querer, resolver né? seu problema também, né? Ou eu tirar proveito da minha compra, né? E, por exemplo, assim, né, querer né, usufruir de um desconto, tirar proveito de uma compra. Não é legal também. Acho que o negócio, para ser bom, tem que ser bom para os dois lados. Mas aí que vai essa questão de parceria, né? Entendi. Confiança, relação de confiança, ter conexão com as pessoas. Eu acho que isso é importante em todos os ramos do nosso negócio, da cadeia em si, né? Essa não estava no script, tá? Vou fazer uma pergunta agora ao vivo aqui mesmo, né? Depois, né? Tá bem. Essa é ao vivo, tá? E esse ano? Tá um mercado... Assim, eu até comentando ontem com os colegas de trabalho, né? Que tá um ano desafiador, né? Para vocês lá no campo, para nós aqui da indústria também, né? Tá um ano difícil, né? Por todo esse cenário que você citou agora de 4 anos de safras mais difíceis, né? Frustração de safra, preço de commodity, ao mesmo tempo também, né? Preço dos insumos que estava alto, né? Porque a agricultura é um altos e baixos, né? Vamos ser sinceros, né? É cíclico, né? Sim. Então tem anos que sobe o preço de commodity, baixa e automaticamente a indústria acaba se adequando porque nossos custos também, né? Os custos da indústria também acabam sendo em função das commodities também, né? Então, um exemplo, semente de milho, né? Que nós vendemos. Nós também somos produtores de semente de milho, né? Uhum. A empresa que eu trabalho planta quase 50 mil hectares de milho no Brasil para poder fornecer semente para o agricultor. Certo. E essas terras não são nossas, né? Não é da empresa, né? Essa semente é do agricultor. Então, nós pagamos também pelo grão, certo? Então, por isso que tem essas oscilações de preço aí de um ano para o outro, né? E esse ano, eu percebo, assim, conversando com vários agricultores, né? Que é a minha vida, né? Conversar com o agricultor, tentar entender. Como é que você está se planejando para tomar decisão, por exemplo, a próxima safrinha? Supõe que verão já está quase que pronto, né? O planejamento, a compra, porque, sei lá, daqui 45, 60 dias vão estar plantando, né? Sim. E para a safrinha que começa, de repente, em janeiro do ano que vem? Como é que você está planejando tomar a decisão de comprar ou não? Está no momento? Nós estamos falando agora em julho, né, de 2024. Vai ser em agosto, vai ser em setembro, vai ser em outubro, vai ser em novembro, vai ser em dezembro. Alguma coisa assim a gente já tem meio planejado, meio reservado. E a gente já sabe, porque a gente nunca planta a área toda de milho. A gente sempre deixa um espaço para plantas, a rotação de cultura também. Aí a gente faz o seguinte, a gente tem a gente já deixa uma parte reservada com certeza do que nós vamos plantar de milho. Já tem definido já o híbrido que você quer plantar? Uma Já. parte, pelo menos. Isso. E conforme vai o plantio de soja, a gente vê se planta mais milho ou não, depende da largada do plantio de soja. Para ver em que época vai conseguir plantar o milho. Entendeu? Se eu vou plantar o milho cedo ou não, se vai dar tempo ou não, se eu vou poder ampliar mais área ou não. Entende? Então, a gente tem uma largada inicial, uma reserva inicial, que já sempre fica dentro do nosso planejamento. E a gente espera o momento do plantio do soja, mais ou menos, para daí definir se amplia a área de milho ou não. Então, você tem uma porcentagem, lá, chutar um número, 70%, 80%? Isso, Você menos já... até. Menos? Menos, que a gente sempre deixa mais área para fazer rotação de cultura e calagem e tal. E a gente faz um rodízio daí na fazenda, né? Entendi. Daí essa outra parte você vai tomar decisão só depois do... Só depois do plantio de soja. Plantio da soja, tá. Beleza, ok. Entendi essa parte. Então, essa decisão vai ser e mais no uma final do ano. decisão última ainda lá no momento
Que daí é o todo repique lá, que faltou Isso, um no pouquinho para repique, fechar é. um talhão, outra coisa. Plantou o milho, já nasceu bem, tem mais um tanto de área aberta, dá para O preço do commodity tá plantar. O bom. preço tá bom, Aí você nasceu. dá. Então são 3 starts, talvez. O clima tá bom, tá chovendo e tal. São 3 starts. Então são 3 starts. O inicial, o pós-soja e o repique. Certo? Exatamente, Tá. mais ou menos isso. Mas vamos voltar para a primeira parte, então, O ainda. nosso planejamento, O nosso lá na fazenda, né? Perfeito, o seu, beleza. Mas representa, talvez, grande parte dos agricultores que talvez vão estar nos assistindo aqui. E essa primeira parte você ainda não comprou. Essa primeira parte eu já tenho meio reservado. Reserva, mas É. não comprou ainda. Não. Nem adubo, nem Tá fertilizante, tudo já meio no jeito. nem semente, nem Não, defensivo. sim, não. Fertilizante, sim. Nada Não, ainda. nada ainda por causa dos aumentos de preço que tiveram aí. Então, tá difícil esse ano, né? Esse ano tá difícil. Porque assim, na região de Palotina, né? Eu atuo em Palotina há 17 anos, né? Indo e vindo, né? Então Palotina sempre teve sempre tomou decisão de comprar, né? O produtor Muito cedo, eu muito acho. cedo. Muito cedo. Muito cedo, né? É, muito cedo não, é momento. Momento. Mas, né? Palotina cedo. sempre, os produtores de Palotina sempre foi assim. Sim. Esse ano eu tô vendo que não tá assim. Ah, você tá percebendo Eu tô isso? percebendo que esse ano a decisão No de geral, compra, então? no geral. Nós também. Estamos aguardando um pouquinho mais aí o preço de adubo baixar e tal. Vamos ver. Sentir o momento. Estão Melhor entendendo momento. o momento. Então não dá para dizer que vai ser semana que vem, que vai ser daqui Não, 15 dias, ainda daqui não. um mês, daqui 2. Não, pode ser que esse primeiro momento, então, essa primeira compra não aconteça. Vai talvez acontecer junto com a fase 2. Pode ser? Olha só. Pode ser. Que seria lá em setembro, outubro, depois do plantio da soja. É. Pode E ser. você não tem Eu acho que isso também muito devido ao preço do milho, do saco de milho, né? do custo da semente? Da semente ou do grão Dos, commodity? dos dois, né? Porque eu acho que o custo também está elevado em relação à nossa venda. Entendi. O custo de produção Claro, versus a venda. que a venda está muito baixa no momento, né? Entendi. E Então, tudo isso vai balizando o agricultor. entendi, bacana, legal. Eu faço a pergunta para todos os agricultores, tá? Mesmo no dia a dia lá no campo e Porque, assim, o valor que você me vende a semente de milho pode estar o mesmo valor de quando eu estava vendendo a minha produção, um preço muito mais maior, elevado. entendi. E agora minha produção baixou, minha venda, e a tua semente está o mesmo custo. E daí? Uhum, entendi. Então, a minha margem diminui muito, entendeu? Entendi. Não, perfeito. É o momento que nós estamos passando agora, né? Esse Claro que momento tem de- anos que... Está mais esse equilibrada a ano- balança, né? Esse ano tá É, mais mas desafiante nesse entendi. sentido. Não, bacana. Eu acho assim, é um momento de decisão muito difícil, né? Essa parte do planejamento do campo, o negócio você falou, né? Você está com tudo já meio que desenhado, já sabe o que Sim. você vai querer comprar. Só que o momento de comprar também é um o momento momento de comprar ainda que tá- acertar, né? Exatamente. Tanto o momento da compra dos insumos, como também da venda do grão, né? É um momento que o agricultor E é onde está a tua margem de lucro. né? é onde está a margem de lucro, na compra e na venda, né? Porque Claro, o resto tá dentro do manejo, né? tudo dentro do manejo. Quanto mais você produzir na lavoura, melhor, lógico. Mas se você erra o teu momento de compra e o teu momento de venda, né? Não adianta você produzir um monte e errar esses dois momentos. Você tem que ter um equilíbrio nessas 3 fases. Na fase da lavoura, na produção, na compra inicial. Você tem que acertar uma assertividade grande na compra. No teu manejo, na tua produção, torcer para que o clima dê tudo certo. E no momento de venda. Você acertando esses 3, eu tô... E você tem algum parâmetro? Eu já vou te fazer. É legal essa parte, como você é bem, né? Tem um planejamento bacana. Tem algum parâmetro, assim, que você. Na parte de compra ainda, né? Vamos supor que você pensa. Aqui na nossa região, talvez lá no Mato Grosso, Goiás, não tenha isso. Mas eu vejo aqui no Paraná, nós falamos muito do pacote de. Custa X sacos por alqueire para produzir, né? Pra plantar conforme o manejo, Isso, né? mas a gente Sim, fala a gente assim, faz historicamente, sempre eu vejo o produtor falar, eu gasto 130, 140, 120, depende da região, né? Sim, O tipo depende de da solo, região. né? Uhum, O nível de investimento. Sacos de grãos para plantar um saco, né? Para plantar um alqueire, no caso, né? uhum. Historicamente, é mais ou menos isso que a gente sempre ouve o produtor falar. Você tem, assim, na sua cabeça, Michel, se chegar nesse patamar, assim, dentro do meu manejo, chegar, sei lá, 100 e tantos sacos, tá na hora de comprar ou não? Você vai... Como é que você faz Como é que você toma bate o martelo e fala, não, chegou a hora de comprar? Tem um momento que você não pode mais esperar também, né? Tem a questão do tempo também, Tem né? a questão do tempo também, que você tem um momento que você tem que decidir. Então, você tem que pensar o momento também de chegada dos fretes de adubo.
Ah, é verdade. Então, Tem isso principalmente o também. adubo, né? É. Então, tudo isso vai te balizando as compras. E o mercado, né? Os preços. Então, tem um momento que se você demorar muito também, você se perde na hora do plantio, né? Às vezes não chega a tempo. Tem isso também, tem as Tem. dificuldades. Nós passamos por isso, né? É um problema da indústria, né? É, Por causa do transporte mesmo, né? Então, tem uma fase ali que você tem que decidir, né? Então, você tem que ir acompanhando O mercado e para acompanhando o mercado para daí ter o teu momento. Ó, até aqui eu posso esperar, daqui para frente eu não posso mais. eu vejo assim, durante todos esses anos que a gente tá no agro, né, conversando com o produtor e, igual nós falamos, né, Palotina sempre, eu lembro de épocas aí, sei lá, 2, 3 anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, o produtor tomou a decisão de comprar, cara, em abril, Sim, ele nem tinha colhido ainda a safra porque que o tava no momento campo, econômico estava mas por quê? favorável. Porque ele, né, plantou aquele produto, o preço do adubo tava bom, Sim, né, a relação de troca, né? tem que E já foi aproveitar. lá e já comprou, né? E esse ano eu vejo que as coisas ainda precisam, né? É, Estão se encaixando ainda, né? mas Então, é porque realmente, vem, né, de uns 2, 3 anos. Ano passado a colheita de milho foi boa, né? Mas eu não tinha no preço, geral, né? soja, assim, né? Vem uns 2, 3 anos, assim. A gente tá sofrendo com o clima. Não adianta a gente Não falar que adianta. não, porque É nós verdade. estamos. E a gente tem que começar a trabalhar em função disso aí também, né? Para amenizar nossas percas. Então, é nisso que eu digo, o agricultor tem que aprender a se defender nesse sentido, né? E nós estamos indo pelo caminho das plantas de cobertura. A gente está acreditando, né? Em Nessa palhada, em perfil de solo, em melhorar matéria isso aí, orgânica, matéria carbono, né? orgânica, que isso ajuda bastante. Então, Entendi. nós Para estamos tentar se partindo. proteger de uma parte, É, pelo menos, né? é, Que é a produtividade, que é manter aquele estabilidade de produção que você citou, que é importante para vocês lá, exatamente. né? Exatamente. Bacana. Show de bola. Muito bom. Acho que ficou bem claro para mim, nessas dificuldades e como é difícil tomar essa decisão de compra ou Sim. não, né, no campo, né? Aham. É. E sinceramente, né, você que está nos ouvindo aí agora, que está no campo aí, e enfrenta esses desafios, né, como a Vanessa acabou de citar para nós aqui, e você é um consultor, importante ajudar, né, nessa tomada de decisão, porque nosso papel da indústria é também chegar para o agricultor e falar, o momento, eu vejo muito isso, tá, Vanessa? Principalmente na área de defensivos, da parte de adubo, sabe, de fertilizante. Eu vejo muito cara que está no mercado há muito tempo, que tem, né, credibilidade, que entende realmente essa parte de, né, dólar, né, a Uhum. parte, fala, cara, é a hora, tá na hora de comprar. E o produtor vai e compra e, a maioria das vezes, né, a gente tende a acertar, né? Por quê? Porque é o nosso meio, né? Sim, Você não está preocupado, vamos citar um exemplo aqui, né? Tem lá o representante de adubo, um exemplo, né? Que vive isso 24 horas por dia. sim. Tá acompanhando Chicago, tá acompanhando o dólar, tá acompanhando, né, a questão do transporte, igual você falou, né? Cara, se você não comprar agora, não vai chegar a É, tempo. é. Então, nosso papel da indústria também é esse, né? De chegar para o agricultor, para, né, as cooperativas e para as revendas, né? Uhum. E falar, ó, chegou a hora, tá no melhor momento. Vamos acertar sempre? Ninguém tem a bola de cristal, né? Exato. Mas é tentar, Fazer uma média, né? tentar compartilhar o máximo possível de todas as informações que nós temos naquele momento para entregar o Exatamente. melhor pacote para o cliente, Isso, para o agricultor, né? Acho que isso esse é o aí. nosso grande desafio. É isso aí. Beleza, Vanessa, vamos lá, partindo agora para a parte 3 aí, parte final já. Estamos aqui com quase 1 hora já, meu pai, Nossa, passou rápido, né? a parte 2 aí deu para Nossa, aproveitar. Ah, perfeito. depois você corta uma Foi uma coisa aí. aula, foi uma aula, foi sensacional. Deixa eu tomar uma aguinha. Fica à vontade que eu vou pensar aqui vamos falar já da parte 3, que é a parte de futuro, né? A parte dos aprendizados e de que forma que você vê que a agricultura vai seguir. Mas vamos lá. Primeira Aí eu vou coisa. entrar nas minhas planos de cobertura, eu acho. Isso, ótimo, legal. O que que você aprendeu, vamos dizer assim, nesses 7 anos no campo, que você acha que foi um case de sucesso da Vanessa, arquiteta, vindo, né, para a propriedade rural aí? Qual foi o seu grande case que você acha que te dá orgulho hoje? O aprendizado lá no dia a dia nesses 7 anos. Eu acho que o maior aprendizado na agricultura é o poder da resiliência. Eu acho tão lindo na agricultura que eu tento trazer sempre para a minha vida pessoal, para a vida da gente. Eu não sei, tem uma conexão muito grande. A agricultura é uma coisa assim. Quando você percebe que você está num contexto em que você planta, que você multiplica alimentos, que você
tá cuidando de um solo que você trata aquilo como não só como um negócio, mas com amor, tudo que a família passou de família, de vô para pais, para filhos, assim, de geração para geração, eu acho que tem uma conexão muito grande com Deus. Eu digo que quem não tem fé não está na agricultura, não permanece. Que é uma indústria a céu aberto, e que a gente faz a nossa parte, mas tem que ter uma conexão muito grande, porque você depende do clima, você depende de chuva, você depende de outros fatores que não estão sobre o teu domínio. Então, eu percebo assim que o poder da resiliência, de você... A agricultura traz muito isso, sabe? Você ser resiliente, ter persistência, as safras mesmo, você tem uma safra a cada 5, 6 meses, você tem um novo ciclo, uma esperança nova, né? uma esperança nova, um recomeçar, uma situação para você colocar o teu melhor em cada safra, um aprendizado após o outro. Se aquilo deu errado, você pode corrigir para o próximo. E eu acho que essa visão, assim, talvez é uma visão muito feminina minha, Uhum. mas é uma visão que eu trago para a minha vida, sabe? Eu vejo assim, o solo é a base de tudo, que eu comparo sempre com a família da gente, que é a base de tudo, os valores, assim. Então, é uma coisa que está alinhada muito com os valores da gente, assim. Os meus valores, que é Deus, família e trabalho. Então, assim, eu vejo o solo da agricultura como a base de tudo. Então, um solo tem que estar sempre corrigido, um solo tem que estar sempre bem cuidado, cheio de vida. É como se fosse a nossa família, é a base de tudo. É a base de tudo, perfeito. A planta tá lá, ela nasce, germina, tem que ser bem cuidada, né? Tem que ser resiliente por causa das condições climáticas. Então, eu vejo assim, na vida a gente tem que ser assim também. Vão ter os desafios? Vão ter. A gente tem que saber erguer a cabeça, passar por cima, superar os obstáculos. Eu trago muito assim essa questão, eu vejo, eu não sei, eu tenho uma conexão muito grande assim com a agricultura nesse sentido. E quando o agricultor percebe, o produtor rural percebe que está num mundo assim que você, de uma semente, você multiplica alimentos. De uma semente de milho sai quantas sementes na espiga? Uns 500 grãos? De 500 a 1000. Olha a multiplicação. Isso é meio bíblico, né? Uhum. É bíblico. É bíblico. Né? Então, você está lidando com uma coisa, assim, uma das primeiras profissões do mundo. É né? agricultura, né? É a agricultura. Você multiplica alimentos, você alimenta o mundo, você está conectado com a natureza, você está cuidando de um solo que ali está emprestado para você no momento em que você está vivendo, que você vai poder trazer melhorias para esse solo, depende do teu manejo, do que você faz, né? Da tua mentalidade e consciência também. Se você vai trazer manejos que vai deixar para a tua próxima geração coisas melhores ou não. Então, eu acho assim que você está num contexto em que você, não sei, é uma coisa tão bonita assim, e que dependendo do que você fizer, ele vai te retribuir. Ele vai te retribuir e vai deixar coisas melhores para gerações futuras. Então, eu acho assim, é uma profissão que te dá uma chance de escrever uma nova página na sua vida. O que você quer deixar para seus filhos, para seus netos, para as próximas gerações, sabe? E assim como eu recebi dos meus avós, passaram pelos meus avós, pelos meus pais, que, né, estão aí, e nós estamos à frente dos negócios, nós queremos deixar para as futuras gerações também. E tudo isso depende do nosso cuidado, da nossa gestão. Que responsabilidade, né? Da responsabilidade, comprometimento, né? E como é que você linkou já com a outra pergunta que eu ia te falar nesse sentido. E como é que tá essa parte da sucessão agora para a 4ª geração? Como é que você tá preparando aí? Gael, né? O Gael tem 14 anos. 14 anos. E aí, tá preparando ele para essa sucessão também? 3 sobrinhos da minha irmã e 3 do meu irmão, que são os mais novos, né? Então são 7 sucessores aí. São 7 sucessores. Eles vão
Por enquanto são todos bastante de cidade. Mas é uma coisa assim que eu não vou forçar o Gael. Não tem porquê. Tô Também falando que, pelo meu inclusive, filho. porque você teve essa experiência, É, né? eu tive essa experiência, né? Eu fiz minha vida, minha carreira, minha profissão, meu pé de meia, e você vê, vim para Se realizou, né? me Naquilo que você realizei, tinha o sonho, né? e vim para O agro o depois. agro depois, né? Talvez se tivesse vindo antes, não tinha dado tão certo, não sei. Verdade. Com a maturidade, com todas as experiências que você trouxe, Que né? meu pai estava plenamente em atividade lá também. Então, acho que foi uma sucessão muito sábia, assim, sabe? Do meu pai, da minha mãe. Foi muito sábio. Essa Muito palavra eu sábia. achei interessantíssimo, Muita porque tem muitas sabedoria. vezes o. E, assim, de certa forma, deve ser difícil para um pai passar para uma filha mulher também, né? Assim, Chega no tá na momento de frente. erguer a mão e falar, não, Confiar, confiar, né? sabendo que eu não sou técnica em nada. Então, acho assim que a gente trabalha muito junto. Eu sempre, ele, né? Ele não quer participar muito porque ele quer deixar quer eu tomar mais à frente, tomar né? frente de decisão, né? É, Bacana, porque o que eu percebo hoje, eu tenho vários exemplos de amigos também, né, que a gente tá no agro o tempo inteiro, que infelizmente não cedem, né? não cedem até o final e ficam ali e tal, e acabam, né, falecendo, né, acabam morrendo, e o filho fica ali perdido, né, porque ele não foi preparado, ele não tinha o suporte, né, do Exato. pai, né, E- da mãe, para poder, né? E assim, a sucessão no momento de dor é muito mais difícil e desafiante, né? Você muito- imagina como exatamente, que porque é? daí envolve a perca, né, do familiar Exatamente. e a nova função, né? E Eu imagino que você tem que fazer tudo aquilo num momento só, né? E assim nós estamos fazendo num processo. é um processo, você sente confiança, pô, tô com uma dúvida, ô pai, me Exatamente. ajuda aí que essa aqui ficou difícil, né? É isso aí. Nossa, sensacional. Então, eu acho que foi uma sabedoria Muito sábio do seu pai. muito sábio dos meus pais. E eu agradeço essa confiança, né? Porque eu sei que eu tenho suporte, né? Se eu precisar, Perfeito. tá ali para me dar meu braço direito, Podia meu braço. Eu podia ter chamado ele para vir junto, para contar essa Pois história é. para nós, ó. Ele só na próxima vez esteja convidado, então. Olha Então, só, bacana para ele poder contar bacana. essa história, como é que foi essa transição dele passar aí, ó, né, a propriedade isso para aí. você. Vanessa, vamos lá, última pergunta, prometo, tá? Agora sem surpresas, tá? E pro futuro? O que que você acha que você acha que no futuro seriam coisas importantes que o produtor precisaria, né, fazer, se preocupar? E nós da indústria também, né? O que a gente deveria se preocupar aí, na sua opinião? Como é que vai? Porque mudou muito, né? Igual eu falei, né, anteriormente, né? Você citou vários exemplos aí de 2017 para cá. Eu tenho infinitos exemplos de 2007 para cá, que são 17 anos. Que a agricultura vem mudando muito, né? Igual dados, informação, tal. O que que você acha que vai ser algo que a gente tem que se preparar, entender, procurar entender mais, estudar, não sei. O que que você acha que nos próximos, nós falamos de 7 anos, vamos falar de um ciclo de mais 7 de novo, né? Inclusive que é bíblico, né? 7 anos de novo, né? O que que você acha que a gente tem que se preparar para os próximos 7 anos aí, que você acha que tá vindo e que... Mercado de carbono. Mercado de carbono. É verdade. Mercado de carbono. Eu acho que está sendo um avanço muito rápido e é por isso que nós também estamos com as plantas de cobertura na nossa lavoura. Esse ano nós estamos com 100%. Esse ano, como a colheita de milho foi mais cedo, Uhum. nós já tínhamos alguns talhões só com planta de cobertura, onde nós não plantamos milho, né? E onde nós colhemos mais cedo, por causa da seca, foi colhido mais cedo, deu mais tempo para a gente plantar. Deu mais tempo entre a janela de milho e o plantio de soja agora que vai vir. Então, nós conseguimos fazer plantas de cobertura. Então, nós estamos com 100% das nossas áreas com plantas de cobertura esse ano. Que nós estamos acreditando no poder das plantas de cobertura para ter um solo mais resiliente, com mais palhada, tal, que nós fizemos uns experimentos já há 2 anos, né, que onde a gente tem mais palhada, a gente, mesmo com o clima adverso, a gente tem mais produtividade. Então, a gente deixa de perder, porque a palhada ameniza a temperatura do solo, mantém mais umidade no solo e tal, né? Então, esse trabalho com as plantas de cobertura nós estamos fazendo, e nós queremos estar preparados para quando esse mercado de carbono chegar. Que no meu ponto de vista, pelo que eu estou acompanhando, vem logo. Ótimo. Vem logo. E o agricultor tem que estar preparado para esse momento. É por isso que eu digo, produzir
sempre aliado à sustentabilidade, né? Que a gente tem que ter, né? Os 3 pilares aí, o econômico, o social e o ambiental, né? Então, você tem que ter um solo mais resiliente, um solo mais vivo, com, com mais vida no solo, né? Fungos, bactérias e tudo. Essa parte dos biológicos vindo muito fortes Microbiologia do solo, também, né? para ajudar muito a recuperar, regenerar o solo, né? Então, essa parte da agricultura sustentável, agricultura regenerativa, vai, vai agregar muito para o mercado de carbono. E eu vejo que esse mercado de carbono vai chegar logo, sabe? Então, e eu vejo o Brasil assim, por a gente estar num país tropical, que você tem possibilidade de fazer até 3 safras no ano, é uma vantagem muito grande que o Brasil vai ter na Perante o cenário agricultura mundial, né? perante o cenário mundial, né? Concordo contigo. Que o nosso potencial, o potencial do Brasil é agrícola e é ambiental. Então, assim, por a gente ter esse clima tropical, esses micro-organismos no solo, você sequestra mais carbono, você consegue fazer 3 safras, né? As tuas plantas, tanto soja, milho, as plantas de cobertura, através da fotossíntese das raízes, conseguem sequestrar carbono, que isso já está comprovado, né? Às vezes, muito mais do que uma mata antiga do cerrado, sabe? Então, a agricultura tem esse poder. Então, eu vejo que logo nós vamos estar chegando nesse mercado de carbono e o Brasil tem uma chance gigantesca no cenário mundial. Eu Liderar vejo isso, né? isso como, Uma grande assim, uma grande vantagem do Brasil, sabe? Independente de políticas públicas, né? Porque Sim. a gente não vai falar sobre isso, mas... E também depende de como vão caminhar essas políticas públicas com o mercado de carbono também, né? Mas eu vejo assim como mais ou menos o plantio direto foi há 50 anos atrás, a transformação, o mercado de carbono, eu vejo que daqui para frente vai ser no mercado de carbono. Show de bola, muito E a bom. gente só vai conseguir atingir isso através de uma agricultura mais regenerativa, mais sustentável e tal, porque quantos mais raízes no solo, sequestrando mais carbono, você, né, consegue comprovar mais esse sequestro de carbono. Então, esse benefício que eu vejo aí na agricultura e que a gente tem que estar preparado. Vanessa, eu tenho um comentário para fazer aqui agora, viu? Coitado do engenheiro agrônomo que for te visitar, que não for técnico, viu? O cara vai passar apertado lá, viu? Felipe, o que que você acha? Ai, ai. Rapaz do céu, que aula, hein? Que aula, hein? Então, parabéns, Ai, viu? Você não, se eu não sou atualizou muito. técnica, mas eu estou sempre buscando É, informação. cuidado você, hein? Ó, vou visitar a Vanessa lá, toma cuidado que você vai se apertar, viu? Ainda bem que ela não me apertou aqui, senão eu tava enrolado, viu? Ah, uma coisa que eu acho que é importante os vendedores saber quando chegam na fazenda, por exemplo, é saber mais ou menos o manejo que eu faço na fazenda. Não adianta vir lá falar de um produto. Ah, esse produto é milagroso, você vai colher 5 sacos a mais se você usar esse produto, se ele não sabe o manejo que eu uso. Se ele não conhece mais ou menos um pouquinho da nossa história, do nosso solo, do que a gente é acostumado a fazer, como que é o nosso manejo. Não existe milagre em produto, né? Não existe. Não existe. Ele tem que ter um pouquinho, assim, saber mais ou menos o nosso manejo, saber mais ou menos como que é, porque não existe muito milagre em produto também. E outra coisa que eu acho interessante quando os vendedores chegam na fazenda, eles mais ou menos terem uma noção do perfil de cada produtor. Sabe aquela história de fazer treinamento sobre comportamento pessoal? Vendedor tem muito esses treinamentos, eu acho, né? Posso falar pra você? Não Ah, tem. não tem? Muito pouco. E eu falo pra você, esse é um grande ponto que eu levanto, eu estudo muito sobre isso, tá? Eu adoro, eu fiz curso de coach, eu adoro essa parte comportamental. Isso. E nas redes sociais, inclusive, eu falo bastante sobre isso, porque eu acho que é um grande hoje. Quando a gente fala de técnicas de venda, muitas vezes as pessoas têm preconceito. Falam, ah, mas você tá usando uma técnica para forçar alguma coisa. Não é isso. Não é isso. Não é isso, Vanessa. É Você você. citou um gancho agora, que Isso aí é para mim, importante. você citou um gancho para mim que eu acho muito importante. O que acontece? Os vendedores, na maioria das vezes, eles recebem muito treinamento técnico de como posicionar o seu produto. E aí, o que que eu percebo, o que que eu falo para minha equipe, que eu falo nas redes sociais e bato em cima disso o tempo inteiro. Técnica de venda não é você ter um script para chegar lá e começar. Vanessa, eu tenho aqui um produto assim. Não, não, não é isso. Essa parte de vendas e ter um script
de ter uma técnica de vendas, a técnica de venda é o seguinte, é você ouvir. Porque você citou um negócio agora que para mim foi muito bom. Antes de eu posicionar um produto, eu preciso entender a sua realidade, Exatamente. entendeu? E Porque como é que você uma realidade é diferente da diferente da outra. outra? Então, o bom vendedor não é aquele cara que sabe vender para você um benefício de um produto. Não é isso. O bom vendedor, na minha concepção, por tudo que eu estudo, por tudo que eu leio, por tudo que eu, né, converso com os agricultores Sim. e outros bons vendedores que eu conheço, é ter o ouvido ativo. Certo. Porque como é que eu vou saber qual que é o seu manejo? Como é que eu vou entender a sua necessidade? Se nós estamos se conhecendo, sei lá, hoje, e, cara, a gente, né, por mais que você tenha um contato com um vendedor durante, sei lá, muitos anos, ele não está todo dia na sua propriedade, porque ele tem Sim. outros agricultores para Sim. visitar, né? E o mesmo acontece com o consultor da cooperativa, com o consultor da revenda, ele não está contigo o tempo inteiro. Claro. Então ele não pode chegar, o vendedor, ele não pode chegar oferecendo. Ele tem que chegar ouvindo. E para isso é fazer pergunta. E aí, Uhum. Vanessa, como é que foi seu ano? Como é que tá seu manejo? O que que foi bom? O que que foi ruim? O que que você está pensando para o ano que vem? Quais, né, na escolha do híbrido, o que que você está procurando? Você, né, rusticidade, estabilidade, teto produtivo, sanidade. Então, assim, não é o vendedor que vai te falar isso. Quem vai Sim. te falar isso é você. Você que tem que entender. Como você mesmo disse, você tem já um planejamento Sim. da sua propriedade. E o Isso. produto que eu posso te ofertar, talvez encaixe em algum momento desse planejamento seu. Exato. Só que para mim poder encaixar esse produto, eu preciso te ouvir. Sim. E você precisa conhecer mais ou menos o perfil do Do produtor. produtor também. Perfeito. O manejo que E o ele usa na perfil, alto fazenda, investimento, precisa conhecer mais ou menos a fazenda, o manejo que ele usa. E- E o e- perfil dele como pessoa mesmo, comportamental e tudo, até para você ter uma conexão mais direta com a pessoa. para poder saber fazer as perguntas também. Exatamente. E isso é com o tempo. E isso é gestão de pessoas. Exatamente. Olha, foi Não é só técnica de venda. Não é, então, mas, exatamente. Mas a técnica de venda que eu falo, a técnica de venda Sim. é esse contexto de saber fazer perguntas Exato. para poder saber se posicionar. É. Daí no final você, ó, beleza, chegamos num ponto aqui agora que eu acho que eu consigo te ajudar. É. Já pensou em fazer tal coisa? Mas por quê? Você vai falar da informação. Ó, por causa disso, disso, disso. Não, mas para mim faz sentido. Não, não faz. Sim. Mas você não faz por quê? Não, por causa disso, disso. Não, tá bom, beleza. Partimos para a próxima, entendeu? É. E tem produtores assim que tem um perfil mais objetivo e direto. Tem outros que têm um perfil que precisam de mais tempo para pensar. Tem outros que têm um perfil, né? São vários perfis Decisão, que existem né? de decisão, né? Tem produtores que eu vejo assim, tem muito produtor que gosta de coisa nova e que é produtor que arrisca mais e tal. E tem Exatamente. aqueles que Mais são mais moderado, conservadores, né? conservador. Que quer ver, Isso. né, 1 ano, 2, vai conversar com muita gente. Então, realmente, é conhecer o perfil de cada um. Exatamente. Que aula, hein? Isso aqui é uma pós-graduação, viu? Pra quem tá assistindo aí, rapaz, foi muito bom. Ai, que bom. Vanessa, vamos lá. Eu agora quero já agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar vindo aqui conversar com a gente. Foi um papo muito bom. Eu, sinceramente, foi acima da minha expectativa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final agora, para quem está nos ouvindo aí, né? Principalmente para o público feminino, né? Que você está aqui representando, para as mulheres do agro, para os produtores rurais também, né? Que nos ouvem aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. O que você poderia dizer, assim... Qual é um conselho que você daria para quem está Para quem tá nessa iniciando. pegada que está iniciando no agro, que está iniciando aí passou por todos esses... Talvez vai passar por esses desafios, né? Que você já passou e tal. Qual que é a grande mensagem que você poderia dar para esse público aí? Eu quero deixar, assim, quanto à questão da mulher, vamos lá, começar primeiro pela mulher. A mulher pode estar onde ela quiser, desde que ela vai atrás de conhecimento, de aprendizados. Eu acho que a mulher tem ela é líder desde que nasceu a mulher, porque a mulher, né, quando tem uma casa, tem que liderar a família, tem que liderar os filhos e tal. Então, a mulher, eu acho, ó, ela pode se posicionar e estar onde ela quiser. Basta ela enfrentar, né, as suas questões emocionais, os seus medos, se capacitar. Eu acho que quando a mulher se capacita, vai atrás dos conhecimentos, de aprendizado, ela pode chegar aos lugares que ela quiser. Eu também quero deixar, assim, uma coisa que eu vejo, eu percebo muito, dê o primeiro passo.
que Deus vai te dando o chão. Vai na fé. Vai na Essa é fé. fé, né? O primeiro passo. É assim, tenha sempre coragem, mas também tenha paciência, porque não acontece Do tudo dia de pra uma noite, hora né? para outra. Coragem para avançar os seus medos, né? Dando os primeiros passos. E vai seguindo que as coisas vão acontecendo. Só que tenha paciência. Paciência para suportar o processo. Resiliência. Muita resiliência. Resiliência. Os desafios são grandes, em todas as profissões vão existir sempre, né? Quando você muda de uma área para outra, talvez os desafios são maiores, você tem que se cercar de pessoas boas que te ajudam. Acho que isso é um ponto fundamental, para mim fez toda a diferença. Acreditar muito, assim, né? Ter muita colaboração de todo mundo, de toda a equipe, porque você não faz nada sozinho, né? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda, ter humildade para Humildade. pedir ajuda, né? Porque eu mesma saí de uma área da arquitetura que eu dominava tudo, que eu já tinha 20 anos de carreira, né? Uns me chamaram de louca, como é que você vai abandonar toda a tua profissão? E vim para uma área totalmente desconhecida. Então, eu precisei pegar todo aquele meu ego, meu orgulho de tudo que eu tinha feito, né? E vim para uma área desconhecida e precisei pedir ajuda. Então, acho que isso é fundamental. Perfeito. Né? Dar o primeiro passo, ter coragem e ter paciência para as coisas irem se ajeitando ao longo do tempo. Né? E daí você vai percebendo o que você tem de melhor que você pode ir colocando ali e ajudando no processo. A tua característica, pessoal. Cada um tem um dom e um talento, né? Que é único, seu. Você tem, eu tenho, Todos né? O nós Felipe temos. tem. Então, cada um tem um seu talento especial aí, que eu acho que é meio nato, assim. Então, eu acho que isso você vai descobrindo aos poucos e vai colocando e escrevendo aí, vai fazendo a sua caminhada, a sua história e trabalhando em cima disso. Mas eu acho, assim, que, acima de tudo, ter fé, colocar nas mãos de Deus. Vai dar tudo né? certo. Que vai dar tudo certo. Com fé e coragem, a gente corre atrás dos Coragem, nossos fé e objetivos. paciência, a gente vai Corre atrás dos nossos objetivos. trabalhando aí atrás dos nossos objetivos. E assim, quando eu comecei, eu não sabia. Eu tive que ter consciência de onde eu estava começando. E demorei para ter consciência, assim, da trajetória e onde eu queria chegar. Hoje eu já consigo ter essa visão bem clara, sabe? Do que nós estamos trabalhando, de onde a gente coloca mais os nossos esforços, o que a gente quer trabalhar um solo muito bem trabalhado para passar de geração em geração, como veio do legado dos nossos avós. Uhum. Então, nós queremos trabalhar isso para perpetuar o nosso negócio, para perpetuar para os nossos filhos, né? Então, essa é a história que nós queremos escrever para os nossos netos. Ótimo. Então, é uma visão bem clara, assim, que a gente sabe o que precisa fazer e que precisa ser bem feito. Né? Então, eu acho assim, tudo que a gente vai fazer, independente de qual profissão seja, em qual área a gente estiver, sempre fazer muito bem feito e com muito amor. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque não é aonde a gente está, né? É o que a gente leva com a gente por onde a gente passa. Então, eu acho é uma característica minha que eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu não gosto de fazer assim. Nos meus projetos mesmo, eu não entregava até que eu não estivesse satisfeita com o resultado. Então, é uma coisa assim, eu acho que por onde a gente for, a gente tem que fazer bem feito e com muito amor. Que aí as coisas fluem. Muito bom. Show de bola. Muito obrigado. Que dicas valiosas, né? Então, mais ou menos por aí. Finalizamos por aqui. Muito obrigado e mais uma vez. Contribuído um Com pouquinho certeza. aí, estamos à disposição. Com certeza. Prazer. Prazer todo meu. Você falou de fazer um pequeno merchan também, né? Então, nós estamos sendo patrocinados aí pela Gasser Peças Agrícolas. É uma empresa, inclusive, familiar. Meu pai e meu irmão tocam. E quando você citou essa parte do fazer o que gosta, né? Então, eu tenho que deixar aqui os contatos da Gasser lá de Campo Mourão, né? Então, precisando de peças agrícolas, lubrificante, rolamento, qualquer parte agrícola, meu pai e meu irmão vão estar à disposição aí para atender vocês, tá? Então, faça contatos aí
E tenho certeza que eles vão atender vocês de uma forma muito, muito boa e com aquela relação de custo-benefício muito bacana, tá bom? Despacha um produto para o Brasil inteiro, tá bom? Vanessa, bom, obrigado mais uma vez, tá? Pela sua contribuição aqui na nossa conversa e para você que está nos assistindo até agora, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo também. Muito obrigado por você ter ficado aqui conosco, né? Durante todo esse tempo. Para mim foi uma aula, um aprendizado sempre bom, né? Estar conversando com o cliente lá na ponta, né? Com nossos clientes agricultores e a Vanessa é uma pessoa muito carismática, que, né? Consegue se expressar muito bem. E fica aqui o convite, né? Para você nos assistir já no próximo episódio. Já temos já um próximo convidado. O Aldemar Schaefer vai estar aqui com a gente no próximo episódio, falando também das suas experiências no agro aí, durante toda a sua trajetória profissional, tá bom? Então aproveita aí, se você assistiu até agora, dá aquele curtir, faz aquele comentário, manda para 2, 3 amigos do agro também que, né, vão gostar desse conteúdo que nós trocamos aqui, essas experiências no agro, porque afinal de contas, a gente precisa desse empurrãozinho seu aí para a plataforma poder entregar mais nosso conteúdo para todo mundo do agronegócio, tá bom? Certo. Obrigada, Vanessa, Michel. mais uma vez, muito obrigado e Eu até que a próxima agradeço. oportunidade. Amém.